Bem, vou fazer aqui o resumo do livro de Jonas, que basicamente eu decidi, começar uma série de resumos sobre a Bíblia. E vou começar por Jonas, porque é um livro pequeno e eu tava com pouco tempo na hora que eu fui ler ele. E, além de Jonas, o próximo livro vai ser 1 Samuel, porque eu tava afim de ler o livro de 1 Samuel, que eu tô vendo uma novela da Record chamada Reis. E as primeiras temporadas abordam a história do livro de 1 Samuel. Então, decidi ler 1 Samuel. Mas voltando aqui. Basicamente, Jonas, ele estava na cidade dele até que Deus chamou ele para que ele fosse pregar em Nínive. E Jonas, ele não queria pregar em Nínive, pois ele sabia que se ele pregasse lá e as pessoas se arrependessem, Deus não ia mais castigar aquela cidade. E ele achava que aquela cidade merecia ser castigada pelos erros dela. Então, Jonas pega um barco para Tarsis para tentar fugir de pregar lá. Porém, ele foi dormir, né, no porão do barco. Só que no meio da viagem cai uma tempestade muito forte. E todos os tripulantes começam a orar pelos deuses deles para ver se adiantava alguma coisa. Porém, não adiantou nada. E a tempestade continuou. Até que um dos tripulantes foi chamar Jonas para poder ele orar ao Deus dele para ver se estava certo. E Jonas ele percebeu que aquilo tudo era culpa dele. Então ele falou o que para os tripulantes? Me joguem ao mar que a tempestade vai parar. E quando eles jogaram Jonas ao mar, realmente a tempestade parou. E Deus ele enviou um peixe para que ele comesse Jonas. Não matou Jonas nem nada assim, porém Jonas foi engolido por um peixe. E ele ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Até que ele decide orar a Deus, pedindo perdão pelo que ele tinha feito. E Deus, sendo misericordioso como é, ele vai lá e manda o peixe vomitar Jonas. E Jonas, ele vai lá e pega para a cidade de Nínive. Quando ele pega para a cidade de Nínive, a cidade se arrepende, realmente, e Deus fala que não vai mais castigar a cidade. E nisso Jonas fica muito irado com Deus. Por quê? Ele sabia que como Deus é um Deus de amor e misericordioso, que se ele fosse lá pregar e a cidade se arrependesse, a cidade não seria mais castigada. E ele achava que a cidade deveria ser castigada. Porém, Jonas, né, ele sai e faz um abrigo lá pra ele para ver o que aconteceria com a cidade. E Deus, nisso, ele vai lá e cria uma planta para ele faz nascer uma planta para poder dar sombra a Jonas. E retirar um pouco do calor que o Jonas estava sentindo. E isso deu muita alegria a Jonas. Porém, durante a madrugada daquela noite, Deus manda vir uma largata, envia uma largata para que ela comesse a planta. E Jonas fica muito irado com isso, a ponto de querer morrer, se matar. E Deus vai lá e pergunta a Jonas: Jonas, por que você está tão irado assim? Você tem algum motivo para poder ficar tão bravo por causa de uma planta? E Jonas responde: sim, eu tenho. Porém, Deus fala: ficou tão irado por causa de uma planta que você não fez ela crescer, não podou, não regou, nem nada assim. Porém, uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que mal sabem diferenciar a mão direita da esquerda, e com rebanhos, você acha que deveria morrer? Enquanto isso, uma planta que você mal teve, que em uma noite nasceu e na outra morreu, você ficou tão irritado? E ele fala isso e Jonas realmente vê que ele estava errado. Bem, o livro de Jonas, ele é um livro que é um livro pequeno, porém, como todo livro da Bíblia, ele vai ter seu ensinamento. E aqui, eu acho que é que a gente realmente deveria se sentir com as outras pessoas. Como, por exemplo, Jonas, ele estava sofrendo ali com calor. E Deus foi lá e deu uma planta para poder ajudar ele. E no outro dia a planta sumiu.
Porém, Jonas, ele deveria ter se colocado no lugar daquelas pessoas. Por quê? As pessoas sabendo que elas iriam morrer, aquilo ali, elas ficaram com medo. E Deus resolveu perdoar elas, porque elas realmente se arrependeram. Então, é basicamente isso. Esse é meu resumo sobre o livro de Jonas.